Oi pessoal, eu sou o Alessandro e é o seguinte, nesse ano de 2020 eu resolvi atacar a minha pilha de leituras acumuladas. Essa pilha ficou muito grande realmente, tem algumas centenas de quadrinhos, porque durante o período do doutorado eu praticamente só comprava e lia bem menos, e acaba que eu vou lendo o que vai chegando e aquilo que eu comprei no passado vai ficando lá, e esse ano eu me mudei de casa, já falei isso, não está tudo arrumado ainda na biblioteca não, já tem uns 2, 3 meses, tem quase 3 meses aí que eu mudei e não está tudo arrumado. Mas uma coisa que essa mudança fez foi chamar a atenção porque eu tinha para ler e não estava lendo. E eu falei, cara, eu vou atacar isso, tem coisa boa aqui, tem coisa que não é tão boa, vamos ver se a gente consegue diminuir consideravelmente essa pilha. E eu vou dividindo esse meu ataque à pilha com vocês. Eu vou fazer isso em 3 quadros. 2 deles já tiveram até vídeos lançados. O primeiro quadro é o Dando uma Chance. Eu estou pegando materiais que em princípio não seriam minha prioridade e, bom, vamos ler isso. Já falei aqui sobre os Diários de Amora, falei sobre Ember. O segundo quadro é o Botando em Dia. São séries que ainda estão em andamento, mas que eu estava assim, sei lá, tô com alguns encadernados acumulados, ou então eu tô com então com algumas mensais acumuladas. Já fiz o primeiro quadro que foi sobre o Homem-Aranha do Nick Spencer. E logo deve sair um sobre o Superman do Bendis. E esse terceiro quadro é o Fechando a Série. Tem muitas séries que já acabaram e ainda estão abertas para mim. Algumas faltam pouco, falta, sei lá, o último volume. Outras, sei lá, faltam muita coisa. E eu vou fechar a série e atacar para fechar a série, e quando fechar não, né? Quando fechar, eu vou fazer um vídeo aqui para dividir com vocês. E eu resolvi começar falando dessa revista aqui, né? De uma fase dessa revista, que é a Detective Comics. Para vocês terem noção, a revista terminou no número 30. Eu não tinha lido o número 19 ainda, estava assim, praticamente um ano atrasado. Mas eu não vou falar da revista até o número 30, não vou falar do encerramento dessa revista Detective Comics aqui no Brasil, que depois passou a ser publicada em encadernados. Eu vou falar do final da fase do James Tynion IV, publicada nessa revista. Essa fase foi a fase que começou no Rebirth, no renascimento da DC, quando o Tom King assumiu a revista do Batman e o James Tynion assumiu a Detective Comics, que é a revista, inclusive, onde o Batman surgiu. Essa fase ela foi até o número 981, a revista norte-americana Detective Comics. Aqui foi até o número 25 da revista. Eu vou mostrar, né, as capas enquanto vou falando, dos números 19 a 25, para vocês verem. O seguinte, né? O foco dessa revista foi a criação de um esquadrão supervisionado pelo Batman e que teve liderança da Batwoman. Esse esquadrão era formado pelo Robin Vermelho, que é o Tim Drake, pela Órfã, pelo vilão em regeneração Cara de Barro, pelo Azrael, pelo Batwing e pela Spoiler, que os leitores mais antigos conhecem como Salteadora. Bom, ao terminar de ler essa fase, terminar aqui o número 25, né? Eu estou mostrando do 19 a 25, na verdade eu estou mostrando ao contrário, né? A primeira que eu mostrei foi a número 19, mas depois foi para 24, 23, mas não tem problema não. O que importa é vocês verem as capas, aqui é 22. Mas vamos lá, ao terminar de ler o número 25, eu fiquei pensando. O pessoal reclama muito que não sai coisa boa de super-heróis, quer dizer, pô, tudo hoje de super-herói é uma porcaria, não tem nada bom, mas eu realmente fico pensando que tem muita coisa bacana, muita coisa mesmo bacana, que sai e que passa despercebido, assim. Por exemplo, um dos casos é essa Detective Comics aqui. Eu realmente fiquei empolgado lendo esse negócio, assim. Realmente fiquei empolgado mesmo. Tinha alguns momentos que eu falava, caramba, né? Os desenhos são bons também. Os desenhos tem alguns desenhistas, né? Um que está em vários números é o Ed Barrow. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nesse número 19, por exemplo, ele está presente. Enquanto está dizendo, eu fiquei muito empolgado. Essa foi uma fase muito bem construída, que teve um final de tirar o fôlego, os personagens foram bem desenvolvidos, a ação foi bem conduzida, teve boas reviravoltas.
teve boas reviravoltas, né? E o desenvolvimento assim, de alguns personagens realmente ficou primoroso. Mostrei aqui os desenhos do Ed Barrow, né, na edição 25, falei que a 19 é essa daqui. Eu estou um pouco confuso com esse monte de revista na mão, se eu estiver referenciando errado, me perdoem, né? Mas estava dizendo que o desenvolvimento de alguns personagens foi muito bom. O que foi feito com Cara de Barro, por exemplo, é provavelmente o melhor uso do personagem até hoje. Por exemplo, no número 19, falei, aqui na número 25 estava o Ed Barrow, no número 19 tem o Joe Bennett. E o que fizeram com Cara de Barro, cara, foi muito bom. Pegaram a ideia de que há uma degeneração do cérebro ligada aos poderes e que isso o faz ser vilão. E aqui há uma luta trágica dele pela redenção. O grupo de vilões também criado pelo James Tynion, que é o Sindicato das Vítimas, que é esse aqui, ó, fora o Anarquia também, que é utilizado, né? Há uma aliança do Sindicato das Vítimas com a Anarquia já existia antes. Cara, esse grupo de vilões é muito bom. É a ideia de pessoas que são pegas no fogo cruzado do Batman com os vilões e resolvem querer livrar a cidade do Batman, se vingar dele, né? O Tynion também soube trabalhar muito bem com a ideia de que o Batman é um símbolo e não só um homem. Assim. O trabalho com alguns personagens foi realmente excepcional. Não só com Cara de Barro, mas, por exemplo, com a Cassandra Cain, que é a órfã. O trabalho com a Batwoman foi muito bom também. O trabalho com a Stephanie Brown, que é a Spoiler. Cara, o cara realmente trabalhou muito bem. Outra coisa bem bacana no título, vou mostrando mais desenhos aqui para vocês, para não ficar só na minha fala, né? Outra coisa assim que é bem legal no título é que foi a série que provavelmente melhor trabalhou a ideia que deu origem ao Renascimento e que a cronologia da DC foi alterada, que a história da DC foi alterada pelo Dr. Manhattan. Isso é uma coisa que começou lá no Renascimento, como é que seria, não sei o quê. E aqui na Detective isso não foi jogado, de longe, isso não foi jogado mesmo, mas foi bem construído, inclusive teve impacto dramático nos personagens. Houve, assim, claro, na história, pontos que eu não gostei, como, por exemplo, a ideia do Tim Drake do futuro. Mas eu tenho que reconhecer que isso, por exemplo, que eu não curti, o James Tynion soube no longo prazo usar bem. Cara, o James Tynion ele surgiu como uma espécie de sidekick do Snyder, mas eu tenho que dizer que isso que eu li da Detective aqui é provavelmente melhor do que qualquer coisa do Snyder que eu lembro de ter lido. Embora o primeiro arco do Snyder, que é aquele que é ligado ao filho do comissário Gordon, é muito bom também, mas no geral eu acho que o discípulo superou o mestre. Esse trabalho aqui foi bem legal. Tudo bem que eu tenho que reconhecer, isso não é segredo para ninguém, o Snyder não é um autor que eu goste tanto. Eu acho que ele lança os conceitos, ele tem uma dificuldade de passar do ponto X para o ponto Y. Ponto X interessante, ponto Y interessante. Mas uma história não é só o ponto X e o ponto Y, é a trajetória daqui para cá. Isso eu não acho que ele faz tão bem. Já o James Tynion aqui deu uma aula. Gibi de super-heróis, assim, que se reconhece gibi de super-heróis e é bem feito pra caramba. Vale, assim, como última coisa talvez a ser mencionada, que ele faz muito tempo que eu não vejo o Tim Drake, o Robin Vermelho, ser tão bem utilizado. Assim. Realmente ele soube trabalhar bem o personagem, as capacidades deles, os dramas, a relação dele com o Batman. O Tim Drake foi o terceiro Robin e é o Robin que se tornou Robin porque queria ser Robin, ele não queria ser Batman, e acabou ele, por suas capacidades, descobrindo a identidade secreta do Batman numa época que o Batman vivia o luto pela morte de Jason Todd, o segundo Robin. E ele é um dos meus personagens preferidos da DC. É um personagem assim, coadjuvante, mas eu gosto demais. E foi muito bem usado, assim. Uma bela fase realmente da Detective Comics, assim. Clássico, absoluto, que coisa sensacional. Não, minha gente. Não é, e nem toda boa história vai ser. É uma história que não veio revolucionar, mas que trabalhou muito bem a partir desse, vamos colocar, desse gênero de contar histórias. Trabalhou muito bem o Batman e o entorno dele. É uma história bem planejada e bem executada. James Tynion subiu aí no meu critério
vai continuar trabalhando no Batman agora, o que dá até uma empolgação, né? Porque o cara já fez um bom trabalho aqui, ele sai da Detective Comics no final desse número 25. Mas no atual momento nos Estados Unidos ele volta ao Batman. E, bom, dado o trabalho que ele fez aqui, merece mais do que a nossa confiança, merece até boas expectativas. Bom, é isso, minha gente. Desculpa aí se eu me embolei um pouco com as revistas aqui, mostrei o número errado. É porque acabou que fiquei com esse monte na mão e dei um pouco de mole. Mas as impressões, as ideias são essas mesmo e vou dividindo com vocês conforme eu for fechando as séries. Te convido a dar teu joinha, compartilhar o vídeo se gostou dele, se inscrever no canal se estiver chegando por agora. Lembra do link da Amazon que eu deixei em todos os meus vídeos, caso você vá fazer uma compra entrando por esse link. Isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. É isso, minha gente. Um abração e até o próximo vídeo.